controle do ativo fixo, né? Então, são quatro grandes áreas que estão dentro da controladoria. Certo. E, por exemplo, além disso, nós temos também a responsabilidade pelo todo o processo de orçamentação da empresa, né? Isto não é uma área específica dentro da controladoria, mas é vamos dizer, uma responsabilidade e uma atividade que nós exercemos, né? Então, a controladoria, por si só, ela é uma área de extrema responsabilidade e importância dentro da organização, mas, como eu te disse, ela, dependendo da característica da empresa, ela pode abranger, inclusive, né, áreas financeiras, né? Existem empresas que eu também já atuei numa outra empresa, onde a controladoria, ela, além de tudo isso todas essas áreas que eu coloquei, também era responsável pela área financeira, pela área de tesouraria, né? Então, depende de modelo, de empresa para empresa. Certo. Né? E como bem disse o professor Sérgio, nessa questão de fusões e aquisições, de fato é um movimento que não tem mais volta, né? É um processo que iniciou no Brasil e hoje é um processo assim, muito dinâmico, né? Onde é muito prazeroso a gente ver, inclusive, empresas brasileiras adquirindo, né? Empresas lá fora, né? Empresários brasileiros que já ultrapassaram as fronteiras, estão adquirindo negócios no hemisfério norte, na Europa, na África, em todos os continentes, né? Isso é uma coisa muito boa de você ver, partindo da iniciativa de empresários brasileiros, né? E só complementando certo. A questão de profissionais, os profissionais que eu tenho hoje, por exemplo, na minha equipe de trabalho, a formação deles, eu diria que, é lógico, nós temos administradores, economistas, contadores, mas eu mesmo como um profissional de formação em ciências contábeis, eu tenho assim uma certa preferência, né? Eu até diria que eu poderia dizer que é uma certa preferência aos profissionais formados em formação em ciências contábeis. Que eu entendo que é uma área. Eu lembro que quando eu fiz a opção por ciências contábeis, lá atrás, no século passado, né, em 1970 e alguma coisa, eu lembro que eu trabalhava com um economista e com um administrador, né? Eram os meus chefes na época. E eu, ainda muito novo, ainda para tomar a decisão, o que eu vou fazer, né, de carreira de formação, aí eu perguntei para né, o que você acha, para o economista, o que você acha que eu deveria, né, optar? Eu trabalho com vocês aqui. Ele falou, olha, eu acho o seguinte, está nascendo uma área nova, né, uma área nova nas universidades, que é a área de ciências contábeis. Se eu fosse hoje, né, fazer opção por uma formação, eu escolheria a área de ciências contábeis, porque ela vê tanto um pouco de economia, como também um pouco de administração, né? E foi assim que eu tomei a minha decisão. Eu falei, é uma formação que vai me completar, né? E possibilitar mais tarde a atuação nessa área de controladoria, que também tem um nome, exatamente, controller, que também você já me indicou, que é um termo que nós importamos lá de fora e que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos blocos. Exatamente. Agora, eu gostaria de deixar com vocês, então, a nossa questão norteadora, que nós iremos discorrer sobre a mesma ao longo do segundo bloco, que tem a ver com o que leva as empresas a realizar fusões e aquisições e quais os setores onde há o maior volume dessas operações. Acompanhe conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos
para o nosso segundo bloco do programa de hoje, que está tratando sobre fusões e aquisições e também sobre controladoria. Deixamos ao finalzinho do primeiro bloco a questão norteadora, que irá conduzir o nosso segundo bloco, que é sobre o que leva as empresas a realizar fusões e aquisições e quais são os setores onde há o maior volume dessas operações em nosso país. Professor Sérgio, o que leva então as nossas empresas a buscar e a realizar essa operação, fusões e aquisições, e qual é o setor onde há o maior número, digamos assim, a quantidade dessas operações? Basicamente, o que leva uma empresa a buscar a compra ou a venda é a globalização. Hoje, as distâncias se encurtaram, hoje as atividades das empresas estão globalizadas, né? E a oportunidade de você crescer, às vezes, depende da aquisição de uma outra empresa do que necessariamente de uma montagem de uma nova linha de produção. Por que eu vou criar uma nova linha de produção se eu tenho condição de adquirir uma outra empresa que já faz esse processo? Então, há várias razões que levam uma empresa à compra. Aumentar a sinergia de mercado, aproveitar o market share de uma outra para adicionar valor para uma empresa, a própria internacionalização de atividades leva você a buscar novos mercados. Então, existem várias formas e várias razões que levam as empresas a se desenvolver e buscar esse processo de compra e venda. Setores, hoje, que estão mais desenvolvidos dessa área, no primeiro semestre de 2012, houveram 533 operações de fusões e aquisições. Isso representou algo como 50 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Setores que mais desenvolveram: TI, a área de tecnologia de informação, setor de educação, setor de construção civil, setor de metalurgia, foram os líderes desse processo, tá, de maior volume de operações, tanto de empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras, como o inverso, empresas estrangeiras adquirindo empresas brasileiras. Eu repito, é um mercado que a cada ano, a cada semestre bate recorde, desde 1990. Cada semestre que passa é um volume maior de operações nessa área. E eu insisto em dizer que esse é um mercado que não tem volta. Certo. Um mercado que vai continuar crescendo de uma forma gigantesca. Para o consumidor, professor, essas fusões, elas são benéficas, elas trazem benefícios ao consumidor? Teoricamente deveriam. Na prática, ainda eu não sei afirmar se isso está contribuindo para que você gaste menos, tire menos dinheiro do seu bolso. Existem algumas ações individuais que visam realmente aumentar o volume de operações e aí diminuir o custo. A LAN com a TAM se fundiram agora, surgiu a LATAM. Com que propósito? Dividir custos e talvez diminuir tarifa. Agora, até que ponto isso vai acontecer lá na outra linha do mercado? Tá? Eu, sinceramente, não tenho visto isso na prática ainda. Que vai chegar até o consumidor, o benefício. Final, Professor, e na área de educação, essas fusões? Na área de educação é um mercado que, a meu ver, os grandes vão se tornar cada vez maiores, né? E os pequenos vão ter que se adequar a uma nova realidade. Hoje se fala em número de alunos, quer dizer, quanto vale uma instituição? Ela vale pelo número de alunos que ela tem. Tá? Então, o aluno passou a ser um referencial de valor. Tá? Eu acho que também não tem volta. Os grandes grupos educacionais brasileiros estão adquirindo instituições de ensino de porte médio e grande para fazer volume, para competir numa escala nacional aí de preços. Então,
Existem grupos que abriram capital, que fizeram uma IPO, tá? O Grupo Anhanguera, por exemplo, o Grupo Estácio de Sá, são empresas que se tornaram mais do que instituição de ensino, se tornaram instituições de negócio, né? E aí tem milhares e milhares de alunos. Eu creio que a tendência natural é cada vez mais este processo na área de educação se fortalecer e aumentar o volume de instituições de grande porte, dominando o mercado brasileiro. E agora, em se tratando do olhar da contabilidade, da controladoria, então, para esse processo das fusões e aquisições, como vocês poderiam quantificar esses números, esses índices que o professor Sérgio Guarita colocava no primeiro semestre de 2012? Bom, primeiro, o professor Sérgio fez uma referência aos anos 90, né, o início desse processo. E isso tem um vínculo muito forte com a controladoria, porque os anos 90, acho que a história vai saber, né, dar o devido resgate para ele, que o início dos anos 90 foi, assim, algo determinante na economia brasileira. Mudou muita coisa, né? Começaram ali as grandes operações, começou ali uma preocupação com a legislação, que regula também essas operações. Certo. Começou ali a disseminação da prática da controladoria, né? Nós não podemos esquecer que a gente vivia num país com uma inflação alta e fechado ao mercado externo. Então, nós vivíamos numa realidade que era, de certa forma, falsa. Nós estávamos falseando uma realidade, o mundo mudava e o Brasil ainda não tinha efetuado aquela ruptura com o modelo anterior, o modelo antigo. E isso acontece no início dos anos 90. Então, a controladoria também foi beneficiada com esse processo de fusão e aquisição, porque as multinacionais que chegaram investindo no Brasil nessa época vieram com práticas adequadas, práticas inovadoras de governança corporativa, de controladoria, e isso fez com que a própria escola brasileira começasse a se preocupar com o ensino da controladoria. Agora, com relação a aspecto contábil e de controladoria nas operações de fusão e aquisição, primeiro, uma preocupação constante da contabilidade é fazer a avaliação adequada dos patrimônios que vão ser objeto dessas operações, né? A própria contabilidade, a legislação contábil, a partir de 2007 agora, alterou, inclusive, o critério que se utiliza para avaliar o patrimônio dessas entidades, objeto das incorporações e fusões. Por quê? Porque começou a tomar um volume muito grande de mercado, né? As empresas precisam efetivamente, né, ganhar escala, ganhar índice de rentabilidade que permita elas se manterem no mercado e, obviamente, que isso era necessário que a avaliação desses ativos e passivos fosse feita de forma adequada. Agora, com relação ao volume, o professor Sérgio fez a referência a bilhões de reais, né? E isso cria uma preocupação muito grande para quem está no processo, é um risco muito grande, né? É um risco operacional num processo como esse, fez referência, por exemplo, a LAN e a TAM, né? E outras operações, tivemos aqui em Santa Catarina, a Sadi e Perdigão, num momento um pouco mais anterior, a própria Aracruz, né, que teve uma participação lá depois com a Votorantim, que foram empresas que foram obrigadas a fazer esse movimento porque tiveram perdas em 2008, perdas financeiras e não havia possibilidade de recuperação. Então, se avaliar uma empresa como essa, avaliar o quanto nós vamos investir nessa empresa, por quanto vamos comprar nossa participação lá, é uma preocupação constante na contabilidade. Um erro nesse critério, nessa avaliação, na precificação desse patrimônio, pode resultar, inclusive, na descontinuidade das duas empresas, né? Certo. Então, a contabilidade está constantemente preocupada com isso, né? Como estabelecer um critério de avaliação dessas empresas para que se pague o valor justo e se pague um valor que se justifique, inclusive, na sequência, esse ganho de escala que foi obtido, né? E a controladoria está atenta a isso, né? A controladoria, a preocupação dela, ela surgiu, de certa forma, com esses processos que surgiram nos anos 90 e ela vem acompanhando isso com muito cuidado, com muita preocupação, né? Inclusive de orientar os profissionais que estão envolvidos no processo e como proceder contabilmente com relação a esse processo, né? Certo. Então, com relação ao que o professor está colocando para nós, Jorge, que a controladoria precisa ficar muito atenta e para conseguir também assessorar, não é? Exatamente. Também
colocar a organização preparada para uma possível fusão, uma possível aquisição. É isso, Jorge? É exatamente isso, Regina. Do ponto de vista da empresa que está comprando, né, o que eu poderia dizer é que é importante que a controladoria esteja envolvida desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento em que a alta administração da empresa decidiu fazer o movimento de uma aquisição, é importante que a controladoria seja envolvida porque ela vai participar, né, da construção desse novo negócio, né? Seja para ajudar no preço, na determinação do preço, seja para contribuir, como o professor Érico colocou, em tudo aquilo que envolve a definição desse preço. Porque eu posso dizer uma experiência que eu tive recentemente, numa situação com uma aquisição, onde eu participei ativamente numa definição de valor do capital circulante líquido, por exemplo, de uma empresa, né, onde você precisa, um dos componentes do preço, né, além de toda a questão do negócio, né, do valor do negócio, do valor do patrimônio, um dos valores ainda que ainda deveria ser determinado era o quanto valeria o capital circulante líquido da empresa. Então, de que forma você, atuante em controladoria, você controller, você profissional de controladoria, pode contribuir, né? Aí você tem que vir para os recursos que você tem, né, dentro as ferramentas que você tem em mãos, como um balancete, um balanço, e você vai analisar os valores que integram, né, o que é o capital circulante líquido da empresa. O ativo circulante menos o passivo circulante, né? E aí a gente entra mais um pouquinho mais tecnicamente, né, na questão